Olá, tudo bem? O programa Cidade Real ainda continua repercutindo o resultado das recentes eleições municipais, uma vez que temos a convicção que do seu voto, da sua escolha, dependerá a sua rotina pelos próximos 4 anos, quer seja no que se refere aos serviços essenciais garantidos pela Constituição Federal, a saber, educação, saúde, segurança e transporte. E desta forma, entendemos que é importantíssimo e fundamental que você conheça, sobretudo, as propostas daqueles que se elegeram no pleito ocorrido em 6 de outubro, para que você possa, assim, acompanhá-los e fiscalizá-los. Não basta eleger, tem que acompanhar e fiscalizar, que inclusive entendo particularmente que é a principal atribuição dos senhores vereadores que compõem e comporão a próxima legislatura da Câmara Municipal. Entendo que no trato do dinheiro público este zelo é absolutamente indispensável. E a Câmara Municipal tem essa prerrogativa. Talvez você não conheça exatamente quais são as atribuições da nossa Câmara Municipal, do nosso poder legislativo. Mas é importante você ter esta ciência para que assim possa exercer, sobretudo, o seu direito democrático de fiscalizar. Fiscalize todos os vereadores, independente de ter sido eleito ou não pelo seu voto, uma vez que a partir de 1º de janeiro de 2025 serão vereadores que estarão representando toda a nossa cidade. Sendo assim, ainda nesta edição estaremos tratando deste tema por considerá-lo absolutamente relevante. Desta forma, conversaremos com um conhecidíssimo vereador que retorna à Casa Legislativa, combativo, por vezes polêmico, mas firme e severo nas suas atuações quando esteve na Câmara Municipal e que retorna para um novo período de 4 anos, evidentemente defendendo os interesses de Nova Friburgo, que é que nos une. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Neste dia 21 de outubro de 2024. Vem com a gente. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo.
Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Olá! No editorial de hoje, dia 21 de outubro, eu quero falar sobre o Dia do Poeta, que foi comemorado ontem, dia 20 de outubro. O Dia do Poeta foi criado por um advogado, jornalista e pintor em 1976, na casa dele, quando se reunia com amigos para falar de poesia. Ele criou o Dia do Poeta, através do Movimento Político Nacional, Dr. Paulo Menotti. E eu queria dividir com vocês hoje. Nós estamos vivendo um momento delicado para os adolescentes, para as crianças, que ficam manuseando o celular, que só conhecem TikTok, só conhecem Instagram, uma realidade inventada, produzida para vender algum produto e para aumentar o algoritmo. A gente não tem mais aquela experiência, eu não vejo nenhum adolescente manusear um livro, sentir o cheiro das páginas, se comover com o que está escrito. Ler um poema é mudar a sua vida através da poesia, daquilo que faz você sentir dentro do seu coração. O poema é o que está escrito. Agora, a poesia é o que muda na sua vida, ou na vida de uma criança autista que, através de um poema, desperta para o conhecimento, para o saber. Com isso, eu vou citar Pablo Neruda, porque eu quero falar de amor e eu quero falar de sentimento. E em outubro, quando todas as estrelas estão no céu, nada mais lindo do que falar de Neruda. E Neruda fala: quero apenas 5 coisas. Primeiro, é o amor sem fim. A segunda é ver o outono. A terceira, o grave inverno. Em quarto lugar, o verão. A quinta coisa são teus olhos. Não quero dormir sem teus olhos. Não quero ser sem que me olhes. Abro mão da primavera para que continues me olhando. Pablo Neruda. Convido a todos vocês. Um beijo. Programa Cidade Real, informação com opinião, tratando nesta edição, atenção, de número 865 do programa Cidade Real, com o ilustre companheiro, vereador eterno, uma vez vereador, sempre vereador, mas que retorna à Casa Legislativa para o mandato nos próximos 4 anos. Querido Cláudio Damião, seja muito bem-vindo. Agradecemos a confirmação do nosso convite e a deferência em comparecer. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu agradeço aqui a oportunidade, a doutora Aline, a você, e também, além de vereador, poeta. Você fez aqui uma menção a Pablo Neruda. Eu tive a alegria de conhecer a casa de Pablo Neruda quando visitei o Chile, né? Então também tem essa veia poética. Que alegria, vereador, que alegria. Mais 2 um motivo. Livros. É 2 mesmo? livros publicados. Vamos falar sobre isso. Prossiga, doutora. Então é com imensa alegria que eu, pessoalmente, particularmente, saúdo a presença maravilhosa do nosso vereador, o terceiro mandato. Terceiro mandato e o terceiro mais votado, não é? Quarto. O quarto mais votado. Mas no PT, dentro da história do PT em Nova Friburgo, eu acho que o senhor foi o vereador que reuniu o maior número de votos, não foi? Sim, dentro do partido mais bem votado até hoje, conservo esse número com muito orgulho. Qual foi o número, vereador? 2.898 votos. Muito bom. E agora 2.034 votos em 2024. Isso. E essa votação foi nas eleições municipais de 2008. 2008 e assumiu o mandato em 2009. Exatamente. Vereador, então, evidentemente que a sua campanha sagrou-se vitoriosa, uma vez que obteve 2.034 votos e assim
foi o quarto mais votado daquela Casa Legislativa. E, evidentemente, representará os interesses do Partido dos Trabalhadores, a qual é filiado há décadas. Mas os desafios serão muitos. Nós temos uma Câmara Municipal eleita para a próxima legislatura com 14 vereadores de situação. Ou seja, 13 vereadores se reelegeram, retornaram, 7 vereadores são estreantes, novatos, e evidentemente tem-se o seu retorno, totalizando 21 representantes da população friburguense. Mas Sua Excelência o Prefeito Municipal, através do seu partido coligado com os demais, compôs uma bancada de 14 vereadores, podendo ser ampliada, o que normalmente acontece no decorrer do mandato. Como enfrentar essa realidade? Como prevalecer os seus projetos de lei? Como convencer os demais companheiros de que, evidentemente, Nova Friburgo é o que deve prevalecer? Enfim, quais são os desafios que o ilustre vereador espera encontrar a partir de 1º de janeiro de 2025? Olha, eu diria que eu já tenho uma experiência em enfrentar desafios, né? Eu sempre fui minoria. Quando assumi o mandato em 2009, era minoria, total minoria. Ainda assim, nós conseguimos montar uma chapa, disputamos a mesa diretora e tivemos 5 votos, né? Eu não fui o candidato à mesa, na época foi o PR, a gente colocou o nome do PR para disputar. Então, assim, nesse espaço desafiador, eu consegui aprovar uma quantidade bastante significativa de leis, e leis importantes. Não foram leis assim que não mexiam na realidade política do município. Não, ao contrário. Para você ter uma ideia, as leis de transparência foram frutos do meu trabalho no mandato, e mesmo sendo minoria e tendo uma Câmara muito governista, a gente conseguiu aprovar. Hoje você tem um diário oficial digital na prefeitura, que é fruto de um trabalho que eu apresentei como projeto de lei. Então, essas coisas relacionadas a um trabalho de fiscalização, de acompanhamento, de transparência, de combate à corrupção, eu sempre fui muito forte, muito presente, além de outras legislações. O conjunto de leis de proteção e bem-estar animal é fruto de um trabalho de um vereador de oposição. As leis de defesa, né, conversava com a doutora Aline, de defesa dos direitos da mulher, ampliação da licença maternidade em mais 60 dias, o que é um negócio assim importantíssimo para as mães e para a criança, sobretudo para a criança. Para ambos. Né? Foi fruto da minha intervenção como legislador. A criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher foi um projeto que a gente apresentou, a comissão interna da Câmara, e por aí vai. Legislação relacionada à questão ambiental, regularização fundiária. Talvez eu tenha sido vereador, e não falo isso aqui com soberba, não. É fato que tem apresentado a maior quantidade e a melhor qualidade de projetos de lei nos últimos anos. Então, assim, o fato de ser minoria nunca me assustou. E vou enfrentar, certamente, dificuldades. Agora, o meu diálogo com a sociedade também sempre foi muito forte. Quando tinha dificuldade de aprovar um projeto, eu ia para a rua, botava uma banquinha, começava a coletar assinatura, ou fazia movimentos que levavam a população para dentro da Câmara, e a gente mudava essa realidade. Talvez vocês devem lembrar disso, a Câmara, inclusive, naquele primeiro momento, proibia que qualquer cidadão fizesse uma fotografia, fizesse uma imagem. Exatamente. E eu quebrei isso. Hoje a Câmara é um espaço em que as pessoas têm o direito de filmar, fotografar, recolher áudios, enfim, ter uma interação, desde que não interfira no trabalho legislativo, você pode capturar a imagem. Ali não é uma casa secreta, né? Não está tratando de assuntos secretos, são públicos. A tribuna livre, que permite que o cidadão use aquele espaço para levar as suas demandas, também é fruto de um trabalho que eu realizei. Mas ainda tem a questão da Comissão de Legislação Participativa. Hoje o cidadão pode entrar na Câmara e apresentar um projeto de lei como se vereador fosse, através da Comissão de Legislação Participativa. Eu estou trazendo aqui algumas coisas que eu me recordo, mas tem muitas. Eleição para diretor de escola. Antigamente os vereadores tinham o poder de nomear diretor de escola, fazer um curral eleitoral com a educação. Exatamente. Eu quebrei isso, apresentei um projeto, foi uma luta intensa para poder fazer o convencimento e aprovar, e hoje nós temos as eleições que são dadas de forma muito democrática. Participam os pais de alunos, o corpo
escolar, escolhe quem vai representar aquela escola com o diretor e o vice-diretor. E aí o prefeito nomeia. Eu não tirei o poder do prefeito nomear, mas dei à sociedade o poder de escolher. Então são ferramentas que eu utilizei e que eu imagino que vá utilizar novamente nessa nova configuração da Câmara, compreendendo que a gente está num novo cenário político. Muito diferente. Muito diferente. Né? Falaremos sobre esse novo cenário. Prossiga, doutora. Vereador, o senhor tem uma história com Nova Friburgo, com o sindicato, né, dos bancários, e tem raízes aqui, filhas, netos. Na sua história dentro de Nova Friburgo, eu acho que o senhor foi o pioneiro em trazer o olhar, os holofotes da Câmara para a mulher, né, nos seus projetos, nas suas leis. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, queria que dentro disso o senhor explicasse para o telespectador o que faz um vereador, porque as pessoas têm vergonha de perguntar, não sabem onde procurar, né? Claro, tem o Google, mas eu queria que o senhor, experiente e com essa intimidade, né, com o Poder Legislativo, que o senhor explicasse o que faz o vereador e o que lá em 1990, 1991, o senhor trouxe de olhar sobre a realidade da mulher, as dificuldades da mulher e o que a mulher precisava da Câmara e de Nova Friburgo. Bom, há uma permanente deseducação do eleitor, e aí a gente tem que responsabilizar os políticos, não todos, né, não generalizando, mas alguns, por essa deseducação com relação à função de cada um. Todo mundo sabe o que o prefeito faz, mas todo mundo tem uma dúvida com relação ao papel do vereador. Acha que o vereador é um pequeno prefeito. Não, o vereador não é um pequeno prefeito. Eu costumo dizer o seguinte, se você mora num condomínio, você tem o zelador, você tem o porteiro, mas você tem quem administra, né? Que é o síndico e um corpo, que é o Conselho Fiscal, que vai fiscalizar o síndico. Então você escolheu as pessoas que vão administrar onde você mora. A cidade é mais ou menos isso. O prefeito é como se fosse o síndico. E os vereadores é como se fosse o corpo fiscal que acompanha e fiscaliza aquilo que está sendo executado pelo síndico, que é o prefeito. Então, de uma forma um tanto rasa, mas é um pouco isso, né? Você compreender que o vereador, fundamentalmente, ele foi eleito para fiscalizar. Por que tem 21 vereadores? Porque você tem uma cidade grande, você tem diversidade de posições e de opiniões, você precisa representar minimamente, né, o conjunto da sociedade na sua diversidade. Mas a função dele não é fazer furar fila para atender um eleitor, não é entrar dentro do hospital e garantir vaga de cirurgia para quem votou nele. Não, ele tem que trabalhar para que todos tenham oportunidade de atendimento dentro das regras que estão estabelecidas pela política de saúde pública do município. Não é ele que fura a fila para arrumar uma vaga na escola, né? Ele não pode ficar fazendo uso do espaço político que ele conquistou para fazer compra de voto. Ele tem que fiscalizar o governo. Infelizmente, nem sempre é assim, a gente sabe. Muitas vezes alguns são capturados, porque uma coisa é você apoiar o governo dentro de uma visão política, ideológica, né, de dar base para o governo, e outra é você se valer do poder que você tem como vereador para trocar o seu apoio junto ao prefeito e apoiar tudo que ele manda em detrimento dos interesses da população. Então há também uma corrupção dos valores que o vereador, não estou aqui generalizando, mas que alguns cometem na sua atribuição, na sua função, que é fundamentalmente de fiscalizar. Mas não é só de fiscalizar. Evidentemente que ele aprova orçamento. Então é uma questão muito importante. Você escolhe alguém que vai cuidar do dinheiro da cidade. Você vai dizer para onde vai o dinheiro. Mas não é o prefeito que faz? É, mas ele só faz porque você autorizou. Antes do prefeito poder usar o recurso, passa pela Câmara a peça orçamentária, né? As diversas etapas de avaliação da legislação orçamentária. Então você é responsável, de alguma forma, pela maneira como o prefeito está usando aquele recurso. Vereador, me permite só um comentário. Daí a importância também de ter na Câmara dos Vereadores pessoas que são oposição ao chefe do Executivo, para que possam ter mais liberdade para fiscalizar, para votar contra, enfim, para fazer aquilo que a população precisa, correto? Sim, para chamar a atenção, inclusive, quando você tem uma maioria que vai de boiada, né? Não querendo usar um termo chulo, mas vai muitas vezes assim, vai de roldão. Vou votar porque o prefeito mandou. Não, tem que votar porque tem uma consciência política de que aquilo que está sendo discutido é importante, tem que ser aprovado, inclusive quem é a oposição. Mas quando você tem uma oposição que acompanha o que está sendo debatido e discutido, a oposição pode levantar, epa, espera aí,
Eu sou minoria, mas isso está errado. Eu vou citar um exemplo. Quando o Heródoto ganhou a eleição, o secretário de Finanças e Orçamento mandou para a Câmara a peça orçamentária, né, no ano seguinte, porque no primeiro mandato era a peça orçamentária do governo anterior, onde o IPTU pulava de 12 milhões de arrecadação para 37 milhões. Eu olhei a peça orçamentária e falei, alto lá, tem coisa errada. Nós vamos ter um aumento de 300% no IPTU? Calma, tem coisa errada. Aí chamei o secretário, não, tá certo, não tá, não tá. Eu falei, bom, entrei com uma ação na Justiça para buscar uma liminar para que ele tirasse aquela peça orçamentária e apresentasse outra. Eu cumpri um papel de defesa do interesse público. Imagina se nós tivéssemos aquela peça orçamentária e ele fosse executar do jeito que estava. De 12 foi para 17. Então reduziu 20 milhões. A previsão de arrecadação ela pode estar baseada num aumento exponencial do índice de reajuste para o cidadão de Friburgo. Então, assim, o vereador ele tem que estar olhando isso, ele tem que olhar o orçamento. Ele precisa conhecer um pouco do orçamento para ele poder dizer se aquilo está certo ou se está errado. Se tem a necessidade de remanejar a verba que está destinada, às vezes, de uma forma desequilibrada para uma determinada pasta ou para uma função, para uma outra, que tem mais carência e mais necessidade. Posso citar também um exemplo. Nova Friburgo tem 254 áreas de risco, 7.500 casas em área de risco com 30 mil pessoas. Se nós não tivermos um olhar para isso, como é que a gente vai poder resolver esse problema se ele não está inserido no orçamento do município? Então a gente tem que olhar isso com muito cuidado e com muito carinho. São quantas áreas de risco? 254 áreas de risco. Se me permite acrescentar, vereador, é o segundo município entre os 5.569 com maior área de risco entre do Brasil. Todos. No Brasil, segundo o Semadem. Sim. O primeiro é Ouro Preto. Exatamente. Por incrível que pareça. Por conta daquela geografia extremamente acidentada. Agora, vereador, se me permite, nesse mesmo viés, quero citar Ulisses Guimarães, inspirado aqui na doutora Aline, que citou Pablo Neruda, mestre da poesia. E o outro mestre da política. E o mestre da política, evidentemente. Que, certa vez, indagado por um correligionário acerca da composição da Câmara dos Deputados, acerca da qualidade da composição. E ele, de maneira assim, muito simples e com a sabedoria que lhe caracterizava, colocou a mão no ombro do correligionário e falou com ele, espere a próxima. Isto posto, qual a sua avaliação da atual Câmara Municipal e da próxima? É preciso, por vezes, cortar na própria carne. E o vereador faz isso. Já fez isso em outras vezes, quando, inclusive, dentro do próprio partido, se manifestou de forma divergente, que faz parte do processo democrático. Mas qual a sua análise, em apertada síntese, também como me foi ensinado, da Câmara Municipal, vigente e vindoura? Bom, só para concluir também um pouco do que eu estava dizendo com relação ao papel do vereador, evidentemente apresentar leis, aprovar os projetos que forem apresentados ou recusar com debate e justificativa, né? Porque você tem que justificar porque que você é contra aquele projeto, mas com uma base legal, não dá para ser pelo achismo. Então isso tudo revela a importância das pessoas escolherem os seus representantes, não só pela troca aliás, não pode ser pela troca de favores, tem que ser pela capacidade de interpretar a realidade, interpretar as leis, né? Não precisa ser um mestre, um profundo conhecedor, mas uma pessoa que tem uma base mínima de conhecimento para poder cumprir aquele papel. Mas, além disso, também tem questões mais jurisdicionais, né? Técnicas, talvez seja essa palavra, quando você, por exemplo, propõe uma investigação a respeito de desvio de dinheiro, uma CPI, são coisas mais complexas. Também é fruto da função que é delegada ao vereador. Voltando à questão que você coloca, é muito ruim a gente falar de uma composição de Câmara do qual você vai fazer parte, né? Eu não quero aqui ser juiz nem julgador de ninguém. O eleitor é que decide, né? O que ele quer para ele. Se ele acha que está bom do jeito que está, então a gente tem que pensar o que o eleitor quer para Nova Friburgo. A Câmara atual, ela foi muito criticada, profundamente criticada, por conta da ineficiência, né? Acho que todo mundo sabe do que a gente está falando, né? De olhar as coisas e um distanciamento.
e uma troca permanente com o prefeito de interesses pequenos, né? Comezinhos ali, vendo o seu próprio umbigo e formando currais eleitorais. E o que a gente viu nesse final de mandato? Asfaltamento em áreas que não precisava de asfaltamento, né? Tudo em troca de voto para garantir a permanência de uma base eleitoral. E aí eu perguntei para as pessoas que moravam no local, legal, botou asfalto, mas como é que está o posto de saúde? Ah, tá ruim. E a creche para o teu filho? Ah, tá com falta de vaga. E a escola? Ah, tem problema. Está faltando merendeira ou não tem a pessoa que vai assistir, ou falta professor, que tem acontecido muito. Então, assim, as pessoas precisam ter uma visão um pouco mais ampla da organização da própria cidade. Eu ouvi de gente, não, mas ele faz festa. Bacana, festa é bom. Mas isso é prioridade? A gente está vendo aí que vai ter falta de remédio, tem faltado remédio, e a gente tem notícia de que vai ter uma quantidade grande de remédio sendo incinerado, né? Eu não tenho a comprovação disso, mas eu ouvi essa história. E se o município está incinerando o remédio é porque deixou vencer. E se deixou vencer, está queimando dinheiro público. Se está queimando dinheiro público, está deixando de atender cirurgicamente ou pacientes que estão internados. Então, essa é a minha visão com relação à Câmara, né? Mais uma parte, prometo que será o último. Isso seria motivo para dar ensejo até uma CPI, né? Poderia, sem dúvida. Porque se a gente está precisando de remédios, se tem notícia de que o cidadão está sendo internado, está indo embora com receita para comprar o remédio, para quem está internado, a família tem que comprar, e remédios estão sendo incinerados, então o nosso dinheiro está sendo queimado e assassinatos em nome da lei estão sendo executados. Sim. Sim, certo? Eu não ignoro que tem um crime sendo cometido. Um crime contra o interesse público e até contra a vida, dependendo da situação em que a pessoa, o paciente está ali dentro de um hospital e o medicamento não foi fornecido porque ele passou da validade. Enfim, tem uma série de questões que precisam ser aprofundadas, né? Agora, a nova Câmara, eu espero que ela tenha uma eficiência no acompanhamento, na fiscalização, independente do governo ter maioria. Isso é parte da política. Mas você tem que ter um compromisso com quem te elegeu. Não com o prefeito que foi eleito simplesmente porque foi eleito. Mérito dele, não vou diminuir a validade dos votos recebidos. Mas o vereador, ele foi eleito para acompanhar as contas públicas, fiscalizar, ver a destinação dos recursos, se as coisas estão funcionando, se a educação está sendo cumprido o que está na legislação, né? O Conselho Municipal de Educação aqui é muito eficiente, tem um trabalho muito bonito prestado. Sem dúvida. Né? Então a gente tem que acompanhar. As Agora, creches... o Conselho Municipal de Saúde... virou chapa branca. Totalmente inoperante. Ele desmanchou o conselho existente, porque não queria ser fiscalizado. Exatamente. Então, assim, é grave esse tipo de procedimento, né? A despeito disso, o prefeito foi eleito com 67 mil votos. Então, a gente sabe que ele tem uma força política, a gente não pode tirar o mérito dele de ter sido eleito, né? Mas a nossa função também não pode ser ignorada. Nosso papel é de acompanhar e fiscalizar. E vou dizer mais. Pelos governos pelas quais eu passei nos 2 mandatos, e foram vários prefeitos, quando os projetos chegavam à Câmara que eram bons, eu nunca votei contra. Né? A gente tem que ter esse compromisso político, é um compromisso cidadão, é uma responsabilidade pública. Agora, quando era ruim, eu ia fazer questão de dizer, olha, esse projeto tem esse e esse problema, ele não pode ser aprovado. E se forçavam a aprovação, eu ia para a tribuna dizer por que eu votava contra. Cumpri o meu papel. Agora, a sociedade tem que fazer, você iniciou falando, né? O vereador também tem que ser fiscalizado. Certamente. Você não pode só escolher, eleger e depois esquecer quem você elegeu. Você precisa conceder acompanhar. Uma procuração em branco. Não. Memória eleitoral é uma coisa que nos falta, né, Falta vereador? memória. A educação política, a gente precisa reforçar a educação política. Isso é cidadania. A gente exercer o direito de escolha é algo muito importante, as pessoas estão abrindo mão disso. Mas não é só exercer o direito de escolha, é acompanhar permanentemente, saber o que está sendo feito e por que está sendo feito daquela maneira, debater, dialogar. Eu sempre prestei contas, né? Inclusive estou prestando contas aqui agradecendo aos votos recebidos, porque também é uma forma carinhosa da gente retornar às pessoas pela confiança que a gente recebeu. Mas ao longo do mandato eu sempre prestei contas. Fazia jornalzinho de prestação de contas. Hoje as ferramentas estão mais modernas, você pode fazer isso pelas redes sociais. Mas eu não quero abrir mão desse contato físico, de estar na rua fazendo campanha. As campanhas mudaram, vocês devem ter percebido nessa eleição. Nós começamos a nossa campanha no primeiro dia de eleição. Estávamos com a banquinha e fomos até o último dia. Na rua, contato com o povo, falando com as pessoas. Mas muitos candidatos não tiveram esse mesmo comportamento, eles foram para uma outra linha. Eu não estou criticando, não, só estou dizendo dessa mudança política que aconteceu. E estão se elegendo pelas redes sociais. Né? Então,
Como é que você trata? Quando eu estou aqui olhando para vocês, né, e conversando, a gente está se olhando nos olhos. A gente consegue fazer uma leitura, inclusive, do que está sendo dito e das expressões. Mas na rede social a gente não consegue isso, não. Então, a despeito de ter a rede social, a gente não pode perder esse contato, essa proximidade, esse debate, esse diálogo. Certamente. Posso? Deve. Vereador, para quem não conhece, o senhor é um político no sentido todo bonito da palavra. Aliás, tudo é política, né? Eu sempre repito. Exatamente. Virei até meme. Mas o senhor me chamou a atenção. Sensacional! Me chamou a atenção, piada interna que depois eu explico. Assuntos internos. Isso. Que na sua campanha eu pude perceber que o senhor teve o apoio do presidente da Embratur, do Marcelo Freixo, que lhe apoiou, da deputada Élica Takimoto, o nome tá certo? Takimoto, que inclusive teve meu voto para deputada. Enfim, de uma série de pessoas que representam muito, né, para o cenário político de hoje em dia. E com esse apoio todo, a sua responsabilidade até aumenta, né? Que o senhor também precisa prestar contas para esses ilustres companheiros que estão aí atuando pelo Brasil, seja no turismo, seja em todas as pautas e políticas públicas criadas pela Élica. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Com prazer. Só aumenta a minha responsabilidade, mas é uma demonstração também de confiança. Claro. Né? Imagina, uma pessoa com o peso de um Lindbergh Faria, de um Freixo, da Élica, dizer que apoia, é porque confia. Sabe onde estão colocando o nome, não? Onde estão colocando o apoio. Mas antes de responder isso, eu estou te devendo uma resposta que você me perguntou. Das mulheres. Sobre as mulheres. Né? Quando eu assumi a presidência do Sindicato dos Bancários, e a gente sempre teve uma política de inclusão, porque os espaços sempre foram muito masculinos. Isso é fato. E com pouca presença de mulheres e pouca presença de pessoas negras. E a gente sempre lutou... Nem banheiro para as mulheres tinha no Senado, né? Pois é, e a gente sempre lutou pela inclusão, mas de braço dado, fugindo das bolhas. Né? Hoje a gente está dentro das bolhas, eu acho isso um equívoco, né? Porque a gente tem que estar lutando, é uma luta de classe, é uma luta que a gente precisa fazer dando braço, homem, mulher, gay, preto, branco, amarelo, todo mundo junto. É uma luta para mudar a sociedade, para ela ser mais inclusiva, ser mais democrática, mais respeitosa, né? Ainda mais um país tão miscigenado como o nosso aqui. Preconceito aqui é uma coisa brutal, não pode existir, não faz sentido. Inadmissível. Inadmissível. Então, durante a minha trajetória como liderança sindical, na Federação dos Bancários e depois no sindicato, eu fui um dos primeiros a criar a secretaria que cuida da questão dos direitos das mulheres, da orientação sexual, que era o nome que se dava, da questão racial. E a gente passou a tratar esse tema dentro da direção do sindicato, passou a fazer parte do nosso estatuto. Quando eu vou para a Câmara, eu levei essa experiência, essa vivência. Então eu criei lá a Comissão dos Direitos da Mulher, na Câmara, que não existia. Levei o projeto... Não, a Câmara já foi em 2009, quando eu assumi. Né? Foi um dos primeiros projetos que a gente foi apresentando. A ampliação da licença maternidade para as servidoras em mais 60 dias, que é importantíssimo, isso é revolucionário do ponto de vista de direitos, né? Numa cidade onde tem muito servidor público e grande parcela mulheres. O projeto de criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a notificação compulsória específica, diferenciada da existente em caso de violência. Então, tem várias questões que nós fizemos que abriram caminhos para a participação, ampliação de participação das mulheres, embora seja um homem, porque eu defendo uma sociedade que a gente caminhe junto. Né? Não pode estar... Você pode ser mulher e fazer uma lei que me beneficie o conjunto da sociedade. Né? Então, eu nunca fiquei aprisionado em bolhas. Voltando aqui aos apoios, né? Para mim, poxa, é uma honra. Imagina você ter o Freixo gravou 3 vídeos para mim, o Lindbergh gravou 3 ou 4 vídeos, a Élica Takimoto. O Lindbergh é um deputado federal experimentado, foi senador, né? O Freixo foi candidato a governador, já foi deputado federal, hoje é presidente da Embratur. A Élica Takimoto é a deputada federal mais votada do partido, com 95 mil votos, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. E por aí vai. O Bitar, que já foi deputado, gravou. O Luiz Sérgio, que foi deputado. O Adi Damus, que foi deputado. O Gilberto Palmares. Uma série de pessoas. Além dos amigos. O Guilherme Estrela, o cara que descobriu o pré-sal, gravou um vídeo para mim. E advogados, colegas seus, gravaram vídeos para mim. E uma série de pessoas. Isso para mim é uma honra. Bancários. Né? Assim, se eu for lembrando, e populares. O que eu recebi de apoio de populares, de pessoas. Eu quero gravar um vídeo. Aí parava, gravava. Era o jardineiro, era o metalúrgico, era o professor.
Gente, uma diversidade. Agora, vereador, mudando um pouco de assunto, eu precisava falar de um tema que é importante, que é asfalto. As pessoas não sabem. Prossiga. Pode? Pode. Com a sua permissão, excelência. Exatamente. Mas prossiga na sua indagação e o vereador vai se manifestar no retorno do nosso break. Mas Sim. apresente a sua indagação. É muito importante que falemos aqui sobre o perigo do asfalto, não só sobre o conforto do asfalto, né? Não vou falar sobre moedas de troca, nem sobre nenhum tipo de crime. Eu vou falar apenas, vou pedir que o senhor fale, quando a gente voltar, sobre os perigos e essas 254 áreas de risco, assim que a gente voltar. Fica o dever para após o intervalo. Perfeito. Retornaremos tratando destas questões, como também assistiremos à produção do quadro Opinião, que está absolutamente informativo, quando o professor Hamilton Werneck nos oferece uma verdadeira aula sobre a Câmara Municipal e sua composição. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, vamos falar de Câmara de Vereadores? Perfeito. Quais são as dúvidas, quais são as funções e o que eu defendo? Primeiro, quais são as dúvidas? Por que não elegem os 21 mais bem votados? Sabe por quê? Não. Porque a democracia perderia a representatividade. A eleição através de um colegiado de partido, ela tem pessoas espalhadas por todas as partes do município.
Então, aquele que quer que um vereador faça alguma reivindicação, ele tem a quem recorrer, mesmo que esta pessoa não tenha sido eleita. Ah, mas a Câmara mudaria muito? Engano seu. Na legislatura que termina agora, no dia 31 de dezembro, se nós fôssemos verificar a colocação dos 21 mais bem votados, nós mudaríamos 5 vereadores. E na legislatura que se iniciará em 1º de janeiro, nós mudaríamos apenas 4 vereadores. Então, não é um número significativo. Além disso, eu defendo o modelo que existe porque, se eu coloco na Câmara de Vereadores, se a lei permite a eleição dos 21 mais votados, eles podem vir dos distritos e daqueles lugares mais bem povoados, ficando as regiões mais longínquas completamente abandonadas. Por quê? Porque a função do vereador é fazer a proposição de leis, de medidas, e a segunda é fiscalizar. O vereador, ele é uma pessoa que vem da base popular, numa democracia, para fiscalizar aquilo que o executivo faz. Então, os vereadores eleitos agora têm uma representatividade maior do que a Câmara que está saindo. Vejam bem, quantos mudaram? 7 vereadores. Qual foi o total da votação dos que se elegeram? 33.117 votos. Sim, mas foram 114 mil eleitores, correto? Mas existem os suplentes, que cada um vai tendo algum voto e tem um pouco de representatividade no seu distrito, lá na divisa do município de Friburgo com o município vizinho. Então a capilaridade é maior. Então este processo é bastante interessante, porque além de nós termos uma mudança apenas de 7, se o vereador eleito na legislatura que aí está, o menos votado, teve um pouco mais de 500 votos, na que vai entrar o menos votado ultrapassa 1.000 votos. Então cabe a todos nós, numa opinião pessoal minha, defender este sistema por ser mais democrático e desejar a todos os vereadores, com toda a votação que tiveram, que tenham uma legislatura benéfica para o nosso município. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista e mestre e doutor em educação e, evidentemente, por quem eu nutro um carinho eterno, por estar também na origem da minha formação escolar, acadêmica. E nesta edição apresenta um diagnóstico absolutamente preciso sobre o resultado das eleições para a Câmara Municipal, que, conforme o professor nos ensinou, não é simples, é complexo esta escolha, mas faz parte do processo e do sistema vigente. E por essa forma, devemos respeitá-la. Na sequência, você já observa a nossa campanha de apoio ao Outubro Rosa. Evidentemente, tentamos aqui caracterizar o estúdio e os apresentadores desta forma, uma vez que você, mulher, precisa, evidentemente, amar cada parte do seu corpo, declarando amor por ele todos os dias, uma vez que, com o avanço da tecnologia, sobretudo no que se refere aos exames e tratamentos, 95% dos cânceres de mama são curados.
E este tipo de câncer é o que mais afeta as mulheres no território nacional. Portanto, você, mulher, procure se autoexaminar regularmente. E se observar algo estranho nos seus seios, procure imediatamente atendimento médico, que, sendo precoce, cura o que está lhe incomodando, o que está lhe importunando, o que pode comprometer, inclusive, outros órgãos que são, evidentemente, similares e próximos ao organismo feminino. Dessa forma, o programa Cidade Real insiste na campanha de Outubro Rosa, como forma de você se preservar, ter qualidade de vida e, sobretudo, autoestima. Se toque, literalmente, sempre que houver esta possibilidade. Também queremos anunciar neste momento e lhe convidar para a seguinte caminhada que acontecerá no próximo sábado, promovida pela AMA, Associação das Mulheres Mastectomizadas de Nova Friburgo. Atenção! No próximo dia 26 de outubro, também conhecido como sábado, concentração às 9 horas, com saída às 10 horas, na calçada da antiga Líder Magazine no Cadima Shopping, e que, nesse momento, ambos agradecem o comercial 0800. Participe! E se você tiver, evidentemente, alguma dúvida, algum esclarecimento que se torne necessário, entre em contato pelo seguinte número de WhatsApp: 98837 8050. 98837 8050. No próximo sábado, dia 26 de outubro, a partir de 9 horas, ali ao redor do Cadima Shopping. Doutora, complemente. É importante também lembrar que não só o autoexame pode salvar a sua vida. Existem nódulos e cistos que não são sentidos nem apalpáveis. Boa, então, doutora, a boa. mamografia, em alguns casos, para as mulheres que têm prótese de silicone, é melhor fazer exames mais avançados, como ultrassom das mamas, para que seja realmente verificado se algum nódulo ou cisto já existe na região, tá? Então, a gente se cuidando, a gente pode cuidar melhor do outro. Muito bom. Aquela sua parábola com a toalha de papel foi sensacional. Repita, por favor. A parábola da toalha de papel é o seguinte: uma mãe vai ao banheiro público junto com um filho. E lá eles vão até a torneira e ambos lavam as suas mãos. A mãe, apressada, pega a toalha de papel sem secar as suas mãos e entrega a toalha toda molhada para o seu filho. A moral da história é: primeiro, mamãe, mulher, seque as suas mãos para que então você possa, com eficácia e eficiência, secar a mão do seu filho. Primeiro, cuide de você para que você possa cuidar melhor do outro. Vereador, é um privilégio nosso ter a doutora Aline como partner aqui no programa Cidade Real. Não obstante a competência, a firmeza, a seriedade dela e, evidentemente, a inquestionável beleza que moldura esse programa, a sensibilidade feminina de doutora Aline provoca picos de audiência nesse programa. Que bom. Vereador, estamos na reta final do nosso programa, que passa muito rápido, deixando o saboroso gostinho de quero mais. Mas, respondendo objetivamente a indagação de doutora Aline no que se refere ao asfaltamento dito eleitoral. Pois bem, mas antes eu quero dizer que a gente já se conhece há muitos anos. Trabalhamos juntos, eu e o pai dela, o Ivan, meu querido amigo Ivan, um beijo para ele. Beijo, pai! Então a gente já tem aí uma relação de muitos anos. Depois, a minha netinha foi estudar com o filhinho dela. Olha que coisa, esse encontro da vida, né? Uma beleza. Mas olha, o asfalto eleitoreiro, ele vai trazer muitos problemas, né? Primeiro que falta um estudo técnico,
Ah, você é contra o asfalto? Não, ele tem o local dele, o espaço dele, onde for necessário, principalmente em vias muito íngremes. Estradas vicinais. Para rampas, né, para garantir a aderência do veículo, evitar acidente. Mas asfaltar a cidade da forma criminosa, como está sendo feito, isso vai trazer danos. Primeiro, as questões ambientais imediatas, o aquecimento, o risco de travessia de idoso, porque também não é uma cidade muito bem sinalizada, né? Esse é um dos problemas. Impermeabilização do solo. A impermeabilização, eu falei aqui anteriormente, 254 áreas de risco, era para as autoridades públicas começarem a pensar se é melhor asfaltar ou se é melhor cuidar bem do piso de paralelepípedo, né? Fazer a sua adequada manutenção. E explicar para as pessoas por que não vai asfaltar. Mas, ao invés disso, tem sido feito de uma forma que eu diria criminosa, porque é um crime contra o meio ambiente, é um crime contra a vida, contra as pessoas, o número de acidentes se ampliou, e esse dinheiro podia estar sendo empregado para uma outra finalidade. Uma finalidade, por exemplo, da obtenção de áreas para a construção de casas populares. É o direito de preempção que o município tem, que ele faz pouco uso. Garantir que áreas sejam reservadas, fazer uma espécie de estoque de terras, porque nós vamos ter o crescimento da população e essa população precisa ter onde morar. Se você tem áreas de risco, como é que você remove 30 mil pessoas? Não é um estalar de dedos, é uma coisa que leva tempo. Então você tem que ter um projeto, um planejamento. E de 2011 para cá, eu não tenho visto esse planejamento. Então eu sempre faço essa crítica, é uma crítica construtiva, evidentemente, porque não está na minha condição de vereador de resolver, mas de apresentar o problema para a gente buscar as soluções. Depende muito do executivo. Isso tem muito a ver com asfalto. O que se gastou de asfalto nesse período é um negócio escandaloso. São Geraldo foi asfaltado do início ao final, numa área que tem paralelepípedo e que nós tivemos problema de inundação. Catarcione, né? O Catarcione, uma rampa enorme ali, foi subindo tudo. Agora, quando essa água descer, quando a chuva vier e essa água descer, ela vai para onde? Ela vai encontrar o caminho do centro da cidade. Então, podemos esperar por problemas sérios. Agora, inclusive o Catarcione tem uma área que inunda a ponto de você ter que não ter como se locomover no centro ali. A parte baixa do bairro inunda a uma altura bastante significativa de água, sabe? Deviam pensar sobre isso. Vereador, se me permite rapidamente acrescentar nesse quesito, uma vez que a minha formação é técnica, além dos itens já abordados pelo vereador, o asfaltamento ele dificulta tremendamente qualquer intervenção no que se refere à manutenção das redes subterrâneas. Perfeito. Além do que, o asfalto sob o paralelepípedo, que é uma base móvel, vai provocar certamente o trincamento desse piso asfáltico. Nós tivemos exemplos recentes aqui próximo ao Espaço ARP também. Como, paralelamente, e o vereador já citou, o incremento da velocidade dos veículos, proporcionando ainda mais, motos, né? ainda mais um aumento do índice da violência no trânsito em Nova Friburgo, que nos envergonha. E acrescento outro aspecto que me chama a atenção: o desperdício do dinheiro público, porque a quantidade de paralelepípedos que ficam sob a pavimentação asfáltica certamente poderia calçar outras vias. E se você for procurar, tem muitas áreas aqui na periferia do centro da cidade, nos bairros mais distantes, absolutamente descuidados, precisando de manutenção, precisando de pavimentação e não encontra a atenção por parte do poder público. Então foi o olhar eleitoral. Sem dúvida. Pura e simplesmente. E desculpa, só para acrescentar, tem informações de que há um processo questionando, inclusive, do ponto de vista da legalidade, com desvio, com algumas questões que trazem aí a possibilidade de irregularidades na prática, que foi a colocação de asfalto da maneira como foi concedida. Sem dúvida. E as capitais dos principais países europeus estão no caminho inverso, retirando asfalto e retornando a sua pavimentação original. Cito o exemplo de Paris, que é um encanto de cidade. Estamos já nos estertores, vereador, mas rapidamente, objetivamente, em apertada síntese, como já me ensinaram algumas vezes, sua expectativa acerca do próximo mandato do prefeito reeleito Johnny Michael. Bom, eu espero que ele cumpra o que ele... Eu não quero cobrar nada além do que ele prometeu. Se ele cumprir o que ele prometeu, está de bom tamanho.
Vamos lembrar que no mandato anterior, 90% do que ele prometeu no programa de governo ele não cumpriu. Ainda assim ele foi reeleito. Se você pegar o novo plano de governo dele, o novo programa de governo, é uma cópia ampliada do anterior. O meu papel vai ser o quê? Prefeito, o senhor prometeu isso. Vamos lá, vamos realizar, né? E fiscalizar e acompanhar e ouvir muito a população e trazer iniciativas e projetos para dentro da Câmara. Buscar recursos, fazer parcerias com os deputados que eu tenho o apoio, que eu tenho essa relação, ajudar o município no que eu puder, mas ser um fiel, né, depositário dessa confiança no processo de fiscalização. Acompanhar de perto a questão orçamentária, a educação, a saúde, né, o bem-estar animal, que é uma política que o município não está cumprindo adequadamente, sem dúvida. E outras tantas políticas públicas tão importantes e necessárias. Vereador, eu gostaria de tomar a liberdade de deixar aqui um convite para, no decorrer do ano que vem, que o senhor retorne aqui para a gente falar justamente dessa fiscalização. Exatamente. E dessas pautas, daquilo que é sagrado para Nova Friburgo, né? Uma cidade marcada por enchentes, né? Por deslizamentos. Então, eu queria deixar aberto aqui o convite para que o senhor volte para a gente fazer de perto esse acompanhamento. Convite aceito. E aí nós podemos desdobrar as ações que eu já vou estar apresentando logo no primeiro dia de mandato. Sem assim dúvida. Que eu tome posse, evidentemente que o mandato não começa no primeiro dia da posse, mas assim que começar o trabalho da Câmara, já tem uma série de iniciativas já para serem protocoladas e a gente já pode conversar um pouco sobre isso. Vereador, por derradeiro, até porque nós temos integrantes do Partido dos Trabalhadores nos assistindo nesse momento. Quais são os futuros rumos do Partido dos Trabalhadores aqui em Nova Friburgo? Bom, nós tivemos uma campanha para prefeito que foi, do meu ponto de vista, nós não fomos vitoriosos no resultado final, mas fomos vitoriosos em apresentar um projeto político, que foi um projeto que não foi fantasioso, era do que era possível realizar. E as pessoas ficaram muito atentas a isso. Acho que isso é um ponto importante. E a recolocação do trabalho, né, do Partido dos Trabalhadores no município de Nova Friburgo, é uma cidade de trabalhadores e trabalhadoras. A gente precisa entender isso. E o governo federal sempre trouxe recursos abundantes para Friburgo. A gente tem que saber mostrar isso. Muito embora alguns recursos tenham sido devolvidos, né? Alguns. Eu, por exemplo, como vereador, trouxe 5 milhões em emendas ao longo dos 2 mandatos e o município perdeu todos os recursos que foram trazidos. Vou continuar insistindo, vou continuar projetando coisas importantes para Friburgo, observando as necessidades e as prioridades, tentando ajudar o governo municipal no que for possível, mas não esquecendo de que nós temos um governo federal que é municipalista. O município precisa entender isso e buscar as políticas. E dialogar com Brasília. Do governo federal. Exatamente. Porque o governo nunca deixou de mandar recurso para cá. E uma das políticas que a gente tem que olhar, e o governo federal pode ajudar, porque o governo do estado deu as costas até agora, é o Hospital do Câncer. Isso tem que sair do papel. Foi criação da Dilma, não foi? Foi. A Dilma esteve aqui em 2011 e trouxe cerca de 48 milhões de reais, ficou por conta do governo do estado e a gente está patinando até hoje. E já fica como item de pauta para o seu retorno, preciso encerrar definitivamente. Queremos agradecer novamente a sua presença, a sua atenção, a sua deferência e, sobretudo, mantendo o compromisso assumido, comparecendo aqui para esta entrevista absolutamente esclarecedora. Queremos tê-lo em futuras oportunidades. Então eu agradeço aqui a doutora Aline, agradeço a você, Zuri, e agradeço aos 2.034 eleitores que eu fiz aqui o agradecimento, mas agradeço publicamente aqui através do programa de vocês, né, por essa oportunidade de retornar à Câmara e representar a população de Nova Friburgo. Também quero agradecer a ilustre presença do professor Expedito, que está nos bastidores desta gravação, promovendo todos os registros de vídeo que certamente serão utilizados pelo ilustre vereador. Mais uma vez, temos a certeza absoluta que levamos até você informação com opinião, de maneira que você analise, compare, reflita e forme a sua opinião, que evidentemente deve privilegiar os interesses coletivos de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuide-se bem e até a próxima edição. Não se esqueça, tudo é política.